Boa noite, a graça e a paz de Jesus seja com você, meu querido. Vamos dar sequência à série Ressentidos. Hoje o tema de cara com Deus. Eu já de cara te convido a abrir sua Bíblia no profeta Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 4. Nós vamos ler aqui na versão NAA, mas eu te convido a pegar a sua Bíblia de papel, já começar a fazer suas anotações, seus apontamentos e acompanhar esse tempo de pregação com essa preciosidade que se chama Bíblia, a de papel, não a do celular. Até porque eu acredito que você esteja usando seu aparelho eletrônico para nos acompanhar nessa transmissão. Então, acho que te encoraja um pouco mais a resgatar o valor da Bíblia de papel. Eu tenho muitos textos para compartilhar com você hoje, então eu vou revezar entre a Bíblia de papel e o iPad para não ficar muito tempo procurando. Mas como você está em casa, você tem mais tempo, você pode fazer isso. Então, agora, crendo que você já abriu sua Bíblia, vamos ler. Está escrito: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado na sua boca. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo. Pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Glória a Deus. Senhor, nós trememos diante da revelação da Tua palavra, da exposição daquilo que está no Teu coração para nós nessa noite. Fala conosco, em nome de Jesus. Faz-nos maravilharmos contigo mais uma vez. É esse o nosso clamor, Pai. Amém. Antes de entrarmos então no cerne da questão desse texto, nós precisamos contextualizar o que nós estamos vivendo nessa série. Uma série sobre ressentimento e sobre sentido. Como ressignificar aquela mágoa, aquela dor, aquele espaço ranzinza do nosso coração e trazê-lo à luz do Evangelho para uma nova fase de vida. E eu quero já te apresentar o tema da mensagem de hoje, de cara com Deus, dizendo que a palavra de hoje é sobre aqueles que estão pistola com Jesus. Estão de cara com Deus, estão bravos com Deus, estão ressentidos com Deus por causa das circunstâncias de sua vida. E que, por causa dessa série de situações que os circunda, que os rodeiam, estão muito sugestivos àquilo que disse certa vez a mulher de Jó. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Muitos estão levando em conta essa sugestão em sua alma por causa dos sofrimentos que estão passando. Muitos, ao se depararem com a dor, com a falta, com a dificuldade, com o sofrimento, com o luto, com a falta de sentido, dão ouvidos a essa voz que vem lá de dentro falando: quer saber, por que você ainda guarda a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Está lá em Jó 2, versículo 9.
Quando Jó, ele é assolado por uma série de doenças, dificuldades, perdas, a mulher de Jó já chega logo com essa proposta. E o ressentido é aquele que ressente contra Deus, é aquele que acalenta em seu coração, que guarda em seu coração essa sugestão maldita. E a mulher de Jó aqui não é necessariamente uma mulher para você. Talvez você seja uma mulher, talvez você não tenha uma mulher. O ponto é que, em algum momento, a nossa alma, na sua angústia, ela dá uma sugestão para nós. Por que você ainda está nos caminhos do Senhor? Amaldiçoa o teu Deus e vaza da igreja. Porque Deus é mau. Porque olha como é que está a tua vida. Você merecia coisa melhor. E aí você, acalentando, guardando essa sugestão, acaba se magoando com Deus por causa das circunstâncias. E quando as circunstâncias não são das melhores, quando enfrentamos dor, angústia e sofrimento, temos o quadro propício para darmos ouvidos a essa mulher, que aqui é uma figura de linguagem para a gente, ela não é necessariamente uma pessoa, como eu disse. A insatisfação e o descontentamento com a vida pode nos levar a esse ressentimento contra Deus. E amaldiçoar a Deus e morrer, quando eu digo isso, não parece algo muito palpável, muito praticável nos nossos tempos. Quem é que fala assim hoje em dia? Quem é que fala, amaldiçoa teu Deus e morre? Eu amaldiçoei Deus e vou morrer agora do meu jeito. Não é assim. Há uma forma, há um modelo, uma formatação nova que nós, do século XXI, temos para amaldiçoar Deus e morrer. E não é necessariamente proferir uma palavra de maldição contra Deus e morrer literalmente, ou se entregar às doenças, às dores e às angústias, mas é se desviar do Senhor, guardar no seu coração um rancor, uma mágoa, um ressentimento. Isso seria amaldiçoar a Deus e se desviar do caminho dele, porque aquele que não quiser perder a sua vida, perderá. Porque quem busca os seus próprios caminhos vai encontrar a morte. Por isso seria como a mulher de Jó falou, amaldiçoar o teu Deus e morrer. Hoje em dia nós podemos traduzir por ressinta contra Deus e faça a tua própria vontade. E é isso que os ressentidos contra Deus, aqueles que estão de cara com Deus, acabam vivendo. As expressões verbais, hoje em dia, não valem a mesma coisa que valiam antigamente. A palavra era lei naquela época. Então, hoje, não necessariamente você fala. Hoje, você vai dizer com as suas atitudes que você está amaldiçoando seu Deus e seguindo um caminho de morte. Então, vamos entender como que nós podemos ressentir contra Deus, vamos diagnosticar, vamos trazer à luz o nosso coração para saber se há alguma mágoa, algum ressentimento contra Deus ali, mas também vamos entender como não ressentir contra Deus. Porque mais importante do que entender que se estamos ou não ressentidos com Deus, é declarar, ou melhor, é viver de uma forma livre dessa mágoa, viver de acordo com a vontade de Deus e principalmente próximo, na presença de Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é como ressentir contra Deus. O primeiro ponto é destruindo a imagem de Deus. Por quê? Porque como a mulher de Jó sugeriu, o ressentido adota uma postura combativa contra Deus em suas palavras. E hoje nós chamamos isso de argumentos. O ressentido contra Deus, aquele que vai contra Deus em maldição, é aquele que começa a argumentar contra Deus. Deus é mau, Deus não é todo-poderoso. Aquele que encontra, ou pelo menos tenta encontrar na lógica, nas argumentações humanas, nos sofismas, nas mentiras, coisas para tentar ofender a Deus. Mas preste bem atenção, é impossível nós de fato ferirmos Deus. Deus é perfeito, Deus, como o nome diz, é Deus. E nós, na nossa humanidade, não conseguimos feri-lo diretamente. E essa frustração se apresenta de uma forma muito grande contra aqueles que tentam ferir Deus, porque o ressentido começa a não atacar a Deus, mas a atacar a ideia de Deus, dizendo que Ele não existe, dizendo que aqueles que acreditam nele é que são malucos. Mas o que Salmos diz é que aquele que diz que Deus não existe em seu coração é como um louco. E aí um sábio já falou uma vez, é aquele que se recusa a adorar a Deus dizendo que Ele não existe, é como uma pessoa que tenta tapar o sol com a sua mão e dizendo que não há luz do dia.
Mas o ressentido contra Deus, ele vai tentar de alguma forma ferir a imagem de Deus, ferir a ideia de Deus, ferir aqueles que amam a Deus e destruir a imagem de Deus de alguma forma, porque o próprio Deus é intocável. Nós não podemos tocá-lo para feri-lo. Mas a própria existência de Deus ofende os que estão ressentidos com Deus. Por isso é melhor negar a sua existência do que admitir que Ele está lá governando tudo com sua forte mão. É melhor dizer que Deus não existe do que dizer que Ele existe e Ele é todo poderoso e admitir que Ele é bom. É esse conflito que as pessoas vivem para negar a existência de Deus. E os ressentidos que superam, então, atacar diretamente a Deus, apelam para um alvo um pouco mais suscetível. A igreja. É muito fácil nós vermos aqueles que estão bravos, de cara, ressentidos com Deus, começar a atacar a igreja de Jesus. Por quê? Deixa eu te dizer por quê. E aí você precisa começar a vigiar o seu coração agora, jogar luz sobre o seu coração. Porque a igreja tem defeitos. A igreja, enquanto ainda em carne, ela é feita de gente e gente limitada. Gente que acorda errado naquele dia. Gente que tem mau humor. Gente que tem calos. Gente que tem feridas. E aí a igreja apresenta seus defeitos morais, suas faltas sociais. E aí, como nós estamos bravos com Deus e não podemos atingir a Deus, superamos essa ideia de que a gente pode atingir Deus com nossa mágoa, com nosso ressentimento. Nós nos vingamos de Deus, ou aqueles que estão ressentidos com Deus, de cara com Deus, tentam se vingar de Deus, atacando a sua igreja. Não é uma crítica simplesmente respaldada na verdade. É uma crítica que vem de uma mágoa, de uma dor no coração, de uma insatisfação, de um descontentamento. E aí o alvo mais fácil, Deus ou a igreja? A igreja. E aí ataca a igreja, só que temos que tomar muito cuidado ao atacar a igreja. Porque a Bíblia diz que a igreja é a menina dos olhos de Deus. Deus olha para a sua igreja com muito zelo. Por isso temos que cuidar muito antes de atacar a igreja de Deus, a igreja de Jesus. O próprio Deus em si não pode ser tocado com nosso ódio ou agressão. Por isso nos vingamos de Deus atacando também a sua criação. Então preste bem atenção. Primeiro, nós tentamos atacar a Deus e a ideia da sua existência. Nós não, eu tenho que trocar isso, né? Eu estou acostumado com o nós, mas eu não estou ressentido com Deus, eu não estou de cara com Deus, então assim, vamos lá. Os que estão de cara com Deus, se você está de cara com Deus, você tem que primeiro perceber se você está atacando a imagem de Deus, a própria existência dele, a ideia da existência dele. Ou se você está atacando a igreja dele. Se você está criticando, se você é intolerante com as falhas e as faltas da igreja. Por isso se vinga dela com críticas nas redes sociais. E também tem uma terceira forma, que é atacando a criação, a imagem de Deus na sua criação. E aí isso se divide tanto nas outras pessoas quanto em si mesmo. Muitas pessoas que estão ressentidas contra Deus ferem a imagem de Deus em si. Começam a se autodestruir, se autoflagelar, tentando se vingar de Deus. E aqui eu falo com muita propriedade de experiência. Porque 90% dos atendimentos de gabinete de pessoas que não são da igreja, que vêm com alguma queixa contra Deus, estão se mutilando, estão bebendo, estão fumando, estão se prostituindo, estão se endividando, estão cedendo à doença, estão cedendo ao sedentarismo, porque querem destruir a imagem de Deus em si e fazem isso de forma inconsciente, porque estão magoados com Deus, não conseguem atacar a Deus, não têm críticas com a igreja porque não convivem com a igreja, mas destroem a imagem dele em si. E é dessas três formas que nós podemos observar aqueles que ressentem contra Deus. Por isso, feche seus olhos por um instante e pergunte agora ao Espírito Santo: eu estou ressentido com Deus?
Eu tenho atacado o Senhor com as minhas ironias e sofismas. Eu tenho questionado a existência dele, tenho questionado a soberania dele, tenho questionado a bondade e o amor de Deus. Talvez isso seja um sintoma de um ressentimento. Mas também pergunte ao Espírito Santo se as críticas, a intolerância, o afastamento que você tem com a igreja, não é porque você está bravo com Deus e por isso tem atacado o corpo dele. A parte frágil, a única parte tocável da igreja, aliás, de Deus, que é a igreja. Mas também pergunte agora ao Espírito Santo se você não tem se autodestruído, se autoflagelado de alguma forma, porque você está de cara com Deus. Porque é assim que nós destruímos a imagem de Deus hoje. É assim que seguimos a sugestão da mulher de Jó dentro de nós. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Você já parou para pensar que talvez você esteja ainda em pecado tentando ferir Deus? Você tem insistido numa vida de iniquidade, você abandonou os retos caminhos do Senhor porque você quer de alguma forma ofender a Deus? Talvez você nem esteja cativo. Talvez esse pecado que você insistentemente retorna nem seja um cativeiro real na sua vida. Seja só você tentando ofender a Deus mais uma vez porque você está magoado com Ele. Isso acontece muito quando a gente se frustra com alguma circunstância das nossas vidas. Quando o emprego que eu queria muito não chega. Ou o vestibular que eu estudei o ano inteiro para passar não me aprova. E aí a gente culpa a Deus. E aí é muito fácil de a gente falar assim, quer saber, então eu vou beber. Então eu vou ficar com todo mundo. Então eu vou para pornografia. Então eu vou me prostituir. Então eu vou para a zona. Então eu vou me drogar. Eu vou fumar. Porque esse Deus que se diz bom não fez o que eu queria. E aí você guarda essa mágoa no seu coração, aceita o conselho da mulher de Jó, sai do seu caminho de integridade, amaldiçoa o teu Deus com as tuas ações e vive um caminho de morte. Por isso vigie agora, que o Espírito Santo lance luz sobre o seu coração, para que não haja engano. Talvez o que você esteja vivendo hoje seja uma mágoa com Deus. Mas também nós vamos entender como não ficarmos ressentidos com Deus. Como vivermos livre dessa mágoa e desse engano. E aí eu já quero te apresentar o segundo ponto. O primeiro foi destruindo a imagem de Deus, mas o segundo já é o entendendo o motivo do nosso ressentimento. Porque para não ficarmos ressentidos com Deus, precisamos olhar na nossa origem. A origem daquilo que gerou essa mágoa, esse ressentimento. E ele pode ser, eu contei aqui pelo menos 5 e eu quero apresentar esses 5 para você nessa noite. E aí você vai olhar para o seu coração e você vai saber aonde atacar esse sentimento maldito que te afasta de Deus, que te afasta da presença de Deus. O primeiro é a imaturidade, ou seja, você culpa a Deus pelas consequências das suas ações. Se você abrir sua Bíblia lá em Gênesis 4, você vai ver a história dos 2 filhos de Adão, dos 2 primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Eles foram prestar culto ao Senhor, eles foram oferecer uma oferta ao Senhor. E Abel ofereceu algo agradável, Deus aceitou Abel e também a sua oferta, porque o coração, a intenção do coração de Abel era boa, e ele ofereceu uma oferta com excelência, uma oferta de primogenitura, do melhor. Ele pegou um cordeiro de 1 ano e ofertou ao Senhor. Mas Caim, seu irmão mais velho, ele não ofereceu o melhor ao Senhor. Ele pegou lá algumas coisas da plantação dele, porque ele era agricultor, e foi oferecer ao Senhor. E eu tenho a impressão, a Bíblia não diz isso, mas eu tenho a impressão de que ele já foi fazer isso meio que por obrigação. Porque se comparou com seu irmão. Porque ele não tinha exatamente a mesma oferta, daí ele levou a dele meio ranzinza lá, e Deus reprova o coração de Caim e reprova também a sua oferta. E aí Caim fica bravo, e Gênesis 4 diz que ele ficou irritado, que ele ficou furioso porque a oferta dele foi rejeitada. E Deus fala, Caim, por que você está bravo? Qual foi? Qual fita? O que está pegando? Não é
não é só você cuidar do teu coração e fugir do pecado e proceder bem que você vai ser aceito. Caim começou a culpar a Deus e ao seu irmão pela rejeição da sua oferta. Como se Caim se apresentasse diante de Deus: Deus, já que eu estou entregando alguma coisa, você tem que aceitar, mas Deus não aceita qualquer coisa. E aí ele começa a culpar Deus por causa das consequências, por causa daquilo que Deus não aceitou. E aí ele culpa também o seu irmão, aí ele vai lá, movido por raiva, por fúria, e mata o seu irmão, fere a imagem de Deus, tenta ofender a Deus por causa das consequências de suas ações. Mas Caim demonstrou uma imaturidade muito grande, porque se ele tivesse vigiado, se ele tivesse olhado para o seu coração, ele perceberia que o problema estava ali, nele, no que ele estava fazendo, em como ele estava fazendo. Por isso Deus rejeitou a sua oferta. Mas não, ele preferiu culpar a Deus e a Abel. E ele foi lá e por imaturidade e por maldade descontou em Abel, tentando ofender a Deus, tentando ferir o coração de Deus. Porque, já que Abel é o queridinho, então eu vou descontar nele. Eu tenho um amigo, aliás, tive um colega de classe que era muito engraçado. No ensino médio, ele... todo mês de novembro, assim, os 3 anos do ensino médio, os 3 anos ele veio e falou assim: Jefferson, cara, você que é de igreja, velho, ora por mim para eu passar. E aí eu olhava e falava: mano, você zoou o ano inteiro, cara. Você pelo menos estudou agora para as provas de recuperação dele? Não, cara, por isso que eu estou pedindo para você orar. E todo ano que ele tinha que ir lá para aquele período, como é que chama quando você reprova, daí você tem um tempo de compensação? Conselho de classe, isso, obrigado. E ele ia para o conselho de classe e ele ficava bravo com Deus. Ele falava: Deus não escuta a minha oração, Deus não me ama, não é possível. 3 anos seguidos indo para conselho de classe. E ele murmurava contra Deus. E aí eu perguntava: mas mano, você orou antes? Você aproximou de Deus antes? Não, eu nem orei, eu só pedi para você orar. E aí ele culpava Deus porque ele estava indo para o conselho de classe. Mas o bonitão lá não estudou o ano inteiro. E isso é imaturidade, querer culpar a Deus por causa das consequências da falta de estudo dele. Mas uma segunda raiz desse ressentimento, dessa amargura com Deus, pode ser a projeção. Então, a primeira é a imaturidade, a segunda é a projeção. É culpar a Deus pelas ações dos outros. Se você abrir sua Bíblia lá em 1 Reis 19, você vai ver a história de Elias. Elias tinha acabado de descer a lenha nos falsos profetas, nos profetas de Baal e de Azerá. Quase 900 profetas ali. Ele matou a fio da espada, depois de humilhar eles no altar do Senhor, porque ele tinha desafiado aqueles caras, falaram assim: faz o que vocês quiserem, quem responder com fogo é o Deus verdadeiro. E aí pensa lá, 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azerá, dançando, sambando, se cortando, oferecendo, gritando até meio-dia, e nada de vir fogo. Aí Elias fala assim: joga água no meu, joga mais água, cava um buraco ao redor e joga água até encher. Aí Deus fala assim: Deus, para que o povo veja que há um Deus em Israel, manda fogo. E aí Deus manda fogo, queima o altar, consome tudo, até a água que estava no buraco ali ao redor secou, tamanho fogo. Aí o povo glorificou a Deus e aí mataram os profetas de Baal e de Azerá, e ele estava com tudo. Ali era o auge da carreira profética de Elias. Elias tinha acabado de pregar no Maracanã para 1 milhão de pessoas. Ele tinha acabado de passar o Billy Graham. E aí, Acabe, que era o rei, conta para sua esposa Jezabel o que tinha acontecido. E Jezabel manda um recado para Elias. Fala assim: ô Elias, se até amanhã não te catar e não te encher de porrada e você morrer, eu não sou eu. E aí Elias fala assim: já era. E ele foge para o deserto. Ele anda um dia inteiro na direção do deserto. E aí quando ele chega lá numa caverna, ele acha uma sombra, ele fala: Deus, não aguento mais, eu quero morrer. Eu fiz tudo que o Senhor mandou, estava tudo certo.
Eu estou com vontade de morrer. Adianta a gente reclamar com Deus quando não foi Deus que fez essas coisas acontecerem? E muitas vezes nós projetamos em Deus as nossas reclamações quando o culpado é outro, é um terceiro. E isso acontece muito, muito. Acredite quando eu te digo que isso acontece muito. Quando um pai fala para um filho uma palavra de maldição. Por exemplo, um pai fala para o filho que ele é burro. Ou um pai que abandona o seu filho. Ou um pai que castiga o seu filho severamente com agressões. O filho projeta em Deus aquilo que o seu pai terreno fez contra ele. E aí ele fica de cara com Deus. A maioria dos ateus sentimentais, porque existem vários tipos de ateus, um deles são sentimentais, a maioria deles tem um problema com o pai. Porque o pai o castigou, porque o pai o bateu, porque o pai o oprimiu, porque o pai o abandonou. E aí, como eles não conseguem entender a paternidade, eles rejeitam Deus Pai e a sua existência. Isso se chama projeção, e é a segunda raiz desse ressentimento, é o segundo tipo de raiz. Não necessariamente é acumulativo, mas eles são interdependentes, ou melhor, eles são independentes e interdependentes também. E a terceira raiz que a gente pode trazer aqui é a falta de fé. Que seria ficar ressentido com Deus por causa das circunstâncias. Lá em Marcos 4:38, os discípulos estão no barco com Jesus atravessando o mar, e aí está aquela tempestade louca, aquele furacão doido, aquele vento batendo as ondas de um lado para o outro, e pá, e chacoalha, e os discípulos estão, a gente vai morrer, igual o Cid da Era do Gelo, falando, a gente vai morrer. E aí Jesus está lá dormindo. E muitas vezes eu e você não temos fé suficiente. A gente olha para Deus e fala, Deus, o Senhor só pode estar dormindo. Olha a zona, olha a treta que eu me meti, que a gente está no meio de um barraco e o Senhor não faz nada. Isso é falta de fé. Os discípulos acordam Jesus e falam, ô Jesus, você não se importa que a gente morra não? Ô Jesus. Aí Jesus naquela graça, naquele poder, naquela plenitude, se levanta. Eu imagino Jesus assim, coçando os olhos, bocejando, espreguiçando, aquele vento castigando o barco, ele espreguiçando na popa, ele fala assim, cesse, sosseguem as ondas e os ventos, e a calmaria vem. Percebe que a falta de fé se dá porque os discípulos não sabiam do poder de Jesus, porque quando Jesus faz isso, eles falam assim, quem é esse que até o vento e as ondas obedecem? Muitas vezes nós estamos magoados com Deus por falta de fé porque não sabemos o poder que Ele tem. E não sabemos o que vem logo depois dessa tempestade, dessas adversidades que nós vivemos. Talvez você esteja de cara com Deus por causa da pandemia. Talvez você esteja de cara com Deus por causa do seu desemprego. Talvez você esteja reclamando, murmurando com Deus porque você não passou na faculdade. E as circunstâncias estão aí ao seu redor. Mas lembre-se, falta de fé gera ressentimento e talvez seja exatamente aí que Jesus queira te curar nessa noite. Mas você vai precisar acordar Jesus. Você vai precisar falar para Ele, Jesus, não te importa que eu morra? Faz alguma coisa por mim, Jesus. Porque uma coisa é você ir murmurar contra Deus nas redes sociais, a outra é você dobrar o seu joelho e lamentar na presença de Deus as suas circunstâncias. Reclamar e murmurar são duas coisas bem diferentes. Mas eu não vou falar sobre isso agora ainda. Daqui a pouco eu explico para você a diferença entre uma coisa e outra. Ou melhor, eu vou te explicar para você ter o pleno entendimento, porque senão você pode perder alguma coisa aqui. Murmurar, reclamar, é exigir um direito que você acha que tem. É fazer reivindicações com Deus. Isso parte de um coração soberbo, de um coração amargurado. Reclamação não é para os filhos de Deus. Reclamação é pecado. Mas lamentação é bíblico. Tem um livro inteiro só sobre lamentações na Bíblia, do profeta Jeremias. Porque a diferença é que lamentar é você falar para Deus qual é a sua dor.
Deus, está doendo. Deus, eu preciso disso. É você falar para Deus a sua indignação, é você falar para Deus o que é que está de errado na sua vida. Mas não é fazer reivindicações. É você chegar e falar, Deus, eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa. Eu creio que o Senhor tem poder para mudar essa tempestade. Eu creio que o Senhor tem poder para com uma palavra fazer o mar e o vento sossegar na minha vida. Isso é lamentar. É diferente de você começar a falar assim, Deus, eu tenho direito. Por que é que essas coisas estão desse jeito? Por que é que minha vida não vai para frente? Não, pare com isso. Isso é pecado. Mas lamentar é falar, Senhor, eu estou com dor. Está doendo. E é importante que nós, como filhos de Deus, aprendamos a fazer isso, porque negar a realidade não é fé. Dizer não, está tudo bem quando as coisas estão indo mal. Nós precisamos saber orar, colocar os nossos pedidos diante do Senhor. Porque reclamar tem raiz na incredulidade. Como eu falei, é a falta de fé. E isso é um pecado. Mas lamentar pode ser que seja só uma dúvida. E dúvida não é pecado. Dúvida é uma doença da fé. É quando nós ainda não tivemos a fé plena. A fé ainda não atingiu o seu auge. Nós até podemos duvidar, mas nós não podemos ser incrédulos. Porque duvidar é perguntar para Deus. Falar, Senhor, o que está acontecendo? E permitir que o Espírito de Deus, que gera a fé em nós, nos cure dessa doença da fé. Nos cure dessa dúvida. É justo levarmos as nossas feridas na alma e as nossas feridas do Espírito, as nossas doenças da fé diante de Deus. Porque, preste bem atenção, Jesus quer sarar a sua fé. Ele tem o desejo de te responder com cura na sua fé quando você lamenta diante dele. Por isso, enquanto que a incredulidade e a reclamação são pecado, o lamento e a dúvida, se forem levadas diante de Deus, se forem levadas de joelhos dobrados, e não para as redes sociais, e não para os seus amigos, e não como uma forma de atacar a Deus, elas serão sanadas por um Deus presente, que olha para você no secreto, e no secreto Ele te recompensa com a cura, com a resposta, e com a sua dúvida sanada. Mas nós também temos uma quarta raiz de ressentimento contra Deus, que é um desalinhamento com a sua vontade. Que é quando Deus não faz o que a gente quer. Eu poderia chamar isso aqui de coração mimado. Mas vamos ser um pouquinho mais teológico. Vai ser o desalinhamento com a vontade de Deus. É quando Deus faz diferente, ou Ele não faz o que eu queria. E aqui eu queria usar o exemplo de Paulo. Atos 9 relata a conversão do apóstolo Paulo. Ele era fariseu, hebreu de hebreus, quanto à lei irrepreensível, circuncidado. Ele era descendente de Abraão, ele estava na aliança de Israel. Ele era zeloso com a palavra, perseguidor da igreja, porque acreditava que eles estavam errados. Esse era Paulo. E Paulo, ele representa de uma forma muito nítida o coração dos fariseus. Paulo antes da sua conversão. Qual era o problema dos fariseus e do povo judeu de uma forma geral, você sabe? Eles esperavam um tipo de Messias e Deus mandou outro. Eles queriam um Messias que fosse restaurar o orgulho de Israel diante das nações. Eles queriam um Messias político que fosse assentar num trono de ouro. Eles queriam um Messias político que fosse acabar com Roma e com toda a opressão dos povos vizinhos contra Israel. Essa era a expectativa de um líder religioso pleno, e Jesus vem pobre, humilde, vazio de glória, e vem como um servo em figura humana. Por isso os judeus não aceitaram, não receberam. Jesus fala em João 1, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Em vários relatos dos evangelhos, nós vemos os fariseus tentando contra Jesus de alguma forma, porque Jesus não era o que eles queriam que Jesus fosse.
Eles estavam desalinhados com a vontade de Deus. E aí eles perseguiram Jesus, tentando matá-lo, o seu ministério inteiro. E muitas vezes nós estamos como os fariseus, desalinhados com a vontade de Deus, estamos bravos com Deus porque Deus fez diferente do que a gente estava esperando, ou Deus não fez o que a gente queria que Ele fizesse. Mas, sendo claro, no português atual, isso é mimimi, e isso é um coração mimado. E por isso, muitas pessoas estão ressentidas contra Deus, porque Deus não atendeu o que eles queriam que Deus fizesse. E aí perseguem a igreja, perseguem Jesus e depois os seus discípulos. Até que Jesus se revela para Paulo e fala: por que você me persegue? Aí Paulo fala: mas tá bom, mas quem é você? Aí ele fala: eu sou Jesus, o Cristo, o Messias, enviado de Deus. A expectativa, às vezes, que nós temos em Deus é tão errada que nós não conseguimos perceber quando Deus responde. E aí nós ainda estamos esperando as nossas coisas do nosso coração. E a vontade de Deus perfeita, boa, agradável está aqui acontecendo e a gente não consegue valorizar. Porque o nosso coração está desalinhado. E aí isso gera ressentimento. Por isso essa é uma quarta raiz de ressentimento contra Deus que eu observei na palavra enquanto eu pesquisava e orava e pedia para que Deus fosse trazendo isso. E invariavelmente ficaremos, preste atenção, você que é crente, você que é do fogo, você que é cheio do Espírito, você que ama Jesus, você que é apaixonado pela palavra, preste bem atenção, invariavelmente ficaremos descontentes com alguma coisa que Deus fará. Até nós, que somos filho mesmo, que sentamos na mesa com Deus para o banquete, sábado após sábado, domingo após domingo, dia após dia no secreto. Até nós. Sabe por quê? Porque quem disse, se prostrado me adorar, eu te darei tudo isso, não foi Jesus, foi o diabo. E Deus não tem compromisso com a nossa vontade, com as expectativas carnais que nós criamos. Quem disse, se prostrado me adorares, tudo isso lhe darei, foi Satanás. E o nosso Deus, Jesus, não nos dá tudo o que a gente quer só por adorá-lo. Não adianta você querer adorar Jesus, não adianta você querer dar uma ofertona, um dizimão de 200%, não adianta você prometer rios e vidas para Jesus, para você conquistar algo que não está no coração de Deus para a sua vida. Quando nós ofertamos, quando nós fazemos votos, quando nós oramos, é a vontade de Deus que se manifesta no nosso coração para nos transformar de acordo com ela, porque a renovação da nossa mente, ela é feita pela exposição da palavra, pelo Espírito de Deus, e aí nós vamos tomando a forma de Deus, e não Deus vai tomando a nossa forma. Quem ganha uma forma bonitinha, sempre do jeito que a gente quer, se chama inferno, porque ele está ali, pronto para te oferecer os manjares. Se você já assistiu Nárnia, pense o Edmundo, quando ele chega lá em Nárnia, ele entra no guarda-roupa, e aí, ele entrou no guarda-roupa, entenda, ele vai para um outro mundo, e aí ele tem um encontro ali com a feiticeira, que é a figura de Satanás nessa alegoria de C.S. Lewis. O que ela faz para ganhar o coração do Edmundo? Ela oferece os manjares, ela fala: o que você quer comer? Aí ele fala: eu queria um manjar turco. Aí ela oferece uma ilusão, porque ela não tirou um manjar turco ali, ela fez um feitiço, uma ilusão. Ela fez uma manipulação e ofereceu para o Edmundo. E aí ele fica lá, uau, manjar. E aí ele segue. Quem faz isso é o inimigo, é o diabo. Não é Jesus. Por isso, cuidado. Se as suas expectativas estão desalinhadas com o coração de Deus, é noite de você pedir perdão e se realinhar, para que a mágoa não ganhe espaço no seu coração e o ressentimento não te leve para longe de Deus, numa vida de maldição e morte. E o quinto e último que eu quero falar dessas raízes da amargura, do ressentimento com Deus, é a incompreensão. Não conhecer a vontade de Deus.
Se você abrir sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 2, os discípulos falam assim, eles estão vendo um cego de nascença e eles falam para Jesus, ó Jesus, quem foi que pecou? O cara nasceu cego, foi ele que pecou ou foram os pais dele? Muitas vezes nós culpamos Deus por algo que está acontecendo nas nossas vidas ou ao nosso redor, porque nós não compreendemos a vontade dele. E eles estavam ali respaldados por milênios de teologia judaica, achando que aquilo era uma consequência de pecado. Ou que Deus tinha dado um decreto de cegueira contra aquele homem. Faltava-lhes a compreensão de um Cristo que vinha para redimir, para glorificar o Pai na vida dos seus filhos. E aí eles queriam culpar Deus, e ali, beleza, era uma pergunta assim, até meio respaldada. Eles falaram assim, Jesus, quem foi que pecou para Deus deixar esse cara cego? Para Deus fazer com que esse cara ficasse assim a vida toda mendigando pela sua cegueira? A expectativa deles era que Jesus falasse, não, ele mesmo pecou, ou não, os pais dele pecaram, não, há 5 gerações atrás foram os pais dele que pecaram, mas Jesus fala, não, ninguém pecou, chupa essa manga. Eles já tinham um parafuso a menos ali nessa pergunta, mas Jesus terminou de tirar o resto dos parafusos e aí eles ficam encabulados. E eu já vou terminar esse texto. Mas só para ilustrar bem para você, como a incompreensão nos faz ficar ressentidos com as ações de Deus. Quando nós não compreendemos a vontade de Deus, o plano de Deus, nós podemos ficar ressentidos. Se você já assistiu Vingadores, Guerra Infinita, tem um momento que eles estão lá no planeta do Thanos, o vilão. E eles estão lutando, um grupo ali dos Vingadores está lutando contra esse vilão. E chega uma hora que o Doutor Estranho, aquele herói que tem o poder de passar no tempo, ele tem a joia do infinito, que era uma das coisas que o Thanos queria. Ele olha no futuro 14 bilhões de possibilidades e ele vê uma só dando certo. E ele não conta para ninguém. Ele já tinha visto o futuro, mas ele não conta para ninguém. E aí ele faz o quê? Ele entrega a joia na mão do Thanos. Todo mundo fala, o quê? Você pirou? Se você assistiu, você falou, por que ele está fazendo isso? Deu a louca. Não, só pode ser outra coisa. Não, ele está enganando o Thanos. Mas não, ele entregou a joia de verdade. E o Thanos venceu. Da mesma forma, nós, quando não compreendemos o plano de Deus, ficamos questionando Deus, falando, Deus, por que o Senhor deixou que isso acontecesse? Por que o Senhor deixou essa pessoa morrer? Por que você deixou eu perder o meu emprego? Por que você deixou o meu namoro acabar? Por que você deixou eu ficar doente? Só que o que parece o final do filme, que é a morte de muitos e a vitória do mal, não era o final do filme. Deus coloca uma vírgula e dá continuidade, e o plano dele se concretiza. Por isso, quando nós confiamos, se nós não compreendemos, nós confiamos, temos fé que Deus tem o melhor e a vontade dele prevalecerá, nós não vamos guardar rancor e amargura contra Deus, se nós não entendemos. Quando nós perguntamos, Deus, por quê? E Deus não responde. Não guarde amargura com Deus, porque Deus sabe que logo ali Ele tem a vida eterna para nós. E aí, o último ponto que é recebendo o Evangelho, então. Segundo foi essas 5 raízes do ressentimento contra Deus. Mas como não ficar de cara com Deus é recebendo o Evangelho. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 3 em diante, está escrito: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo.
segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós e toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O evangelho é a história de um Deus que se reconciliou com seus ofensores. O evangelho não é uma religião, o evangelho não é um conselho, o evangelho é uma boa notícia. Deus se reconciliou com seus ofensores por meio de Cristo Jesus. O evangelho não é um conselho do que você tem que fazer. O evangelho é uma gloriosa notícia do que Deus fez por você, para que você pudesse estar na presença dele. E para não ressentirmos contra Deus, precisamos receber o evangelho na plenitude do que ele é. Uma boa notícia, a notícia de que Deus pagou o preço para que você estivesse na presença dele. Você pecou, você está destituído da glória de Deus, você ofendeu ao seu Senhor, você ofendeu a santidade de Deus, mas ele pagou o preço para que você pudesse de novo estar na presença dele. Quando eu digo você, é a humanidade, todos pecaram, eu e você estávamos destituídos, ainda éramos pecadores, ainda éramos inimigos de Deus, ainda estávamos rabugentos em nossos pecados e nossas mágoas, mas Deus pagou o preço para que pudéssemos estar novamente com Ele. Mas preste atenção, não é sobre o que você vai fazer, é sobre o que Jesus fez. Muitas vezes nós adotamos uma postura neurótica, do que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, e aí a gente se frustra e culpa a Deus de novo. O evangelho não é sobre o que nós temos que fazer, o evangelho é sobre o que Jesus fez. É uma boa notícia, é uma grata notícia, é uma gloriosa notícia. O caminho que antes estava bloqueado, agora está aberto. Temos livre acesso à presença de Deus. É como se você fosse lá e... Deixa eu pensar uma coisa bem terrível. Se fosse e matasse o seu irmão, igual Caim fez com Abel. E aí, seus pais ficam perplexos com isso, claro. Choram, lamentam a perda do seu irmão. E aí você sai batendo o pé, nunca mais volta nessa casa. E aí você é preso. Você perde a sua liberdade. Você é condenado à morte. Mas aí seus pais vão lá e pagam a fiança. Defendem você. E reconquistam o direito de você estar na presença deles. Você consegue imaginar? Você sendo o assassino do Filho de Deus, e mesmo assim Deus te querendo de volta com Ele. É essa notícia que eu tenho para te dar, para você ser liberto nessa noite de todo ressentimento contra Deus. Eu e você matamos Jesus com o nosso pecado, e mesmo assim, Deus restaurou a aliança, deu uma nova aliança, uma nova conexão com Ele, com a sua presença. Com essa notícia nós não podemos mais duvidar de que Deus nos ama.
Eu ofendi a Deus e mesmo assim Ele me amou. Eu estava rebelde. Eu pequei. E Ele fez o seu amor se manifestar. Mas Deus, eu estou sofrendo. Ele fez o seu filho sofrer, como o profeta Isaías descreve. Porque quando perguntamos, Deus, onde é que o Senhor estava na minha dor? Ele estava lá sofrendo com você. Onde é que o Senhor estava no meu desespero? Ele estava lá segurando a sua mão. Onde é que o Senhor estava quando eu estava morrendo? Ele estava crucificado no seu lugar para te dar a vida eterna. Só que nós precisamos entender o propósito de Deus. João 9,3, quando Jesus fala, ninguém pecou. Isso aconteceu para que a glória de Deus, as obras de Deus se manifestassem nele. O Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, permite que nós soframos para que nós nos tornemos participantes da sua glória eterna. Participantes, para que se manifestassem em nós as obras dele, as obras da graça, as obras gloriosas que Deus tem. Então, crente não pode reclamar com Deus por causa da sua vida. Pode lamentar, porque é no lamento que nós encontramos o outro Consolador, o Espírito de Deus. É no lamento que nós entendemos a cruz de Jesus nas nossas vidas. Então sim, você pode viver o seu luto. Você pode ficar triste. Você pode lamentar com Deus. Mas saiba que esse lamento, essa ferida, essa doença da fé, ela só existe para que se manifeste em você as obras de Jesus. Porque Ele quer manifestar em você um testemunho glorioso. Preste bem atenção. Ei, enquanto você está aí reclamando, tem um Deus Pai nos céus te chamando para fazer parte da glória dele e para que a glória dele se manifeste na sua vida. E se isso não te faz tremer de temor, é porque você ainda não experimentou essa glória, e eu declaro que nessa noite você experimentará. Porque uma gota da glória de Deus faz todo o sofrimento valer a pena. É o que o profeta Isaías fala naquele texto que lemos no início. Ele viu o resultado, a glória do seu penoso trabalho e se alegrou. Uma gota da glória de Deus derramada nas nossas vidas faz todo o sofrimento valer a pena, toda a dor sumir e nos faz continuar para consumar as obras que Ele tem separado para mim e para você. Por isso pare de reclamar e ouça o convite de um Pai que está te chamando para fazer parte do céu, para fazer parte da glória dEle, para que as obras dEle se manifestem na sua vida. Se renda a esse Jesus, se renda a essa boa notícia nessa noite, abra o seu coração para ser lavado pelo sangue precioso de Jesus. Porque de cara com Deus tem dois sentidos. O primeiro, vocês entenderam, é aquele que está brigado com Deus, está de mal com Deus. Mas agora, de cara com Deus, é porque estamos diante dEle e do Evangelho, essa boa notícia, e estamos maravilhados com o seu amor e com a sua graça se manifestando em nossas vidas. Qualquer um fica de cara diante da exposição do Evangelho. Qualquer um fica de cara com Deus quando reconhece o Evangelho.
Porque não dá para explicar, não dá para entender. O amor de Deus expresso em Jesus nos faz ficar maravilhados, de cara, contemplativos. E esse é o efeito de crer no Evangelho de Cristo. Um Deus que se pregou numa cruz, sofreu conosco para nos tornarmos participantes da sua glória e nos reparte por herança e com muita satisfação um trono e seus despojos para reinarmos com Ele. Um Deus que se fez homem, se pregou numa cruz e entregou a glória para o homem. Vem, toma, seja participante, que se manifeste em ti as minhas obras. Para a gente concluir, onde está Deus quando a coisa fica feia? No barco conosco, mesmo que pareça que Ele está dormindo, Ele não perdeu o controle. Onde está Deus quando estamos aflitos? Ele está aflito conosco. Com gemidos inexprimíveis intercede por nós. É a última frase de Isaías 53. E intercedeu por seus transgressores. Onde está Deus quando as coisas estão descontroladas? No controle. Feche seus olhos. Espírito de Deus, vai agora sobre as casas, com a tua luz soberana e poderosa, trazendo revelação de toda mágoa, de todo ressentimento, de todo rancor contra ti. Aqueles que, seja por imaturidade, seja por projeção, seja por falta de fé, seja por desalinhamento, seja por não conhecerem a tua vontade, estão ressentidos contigo, Senhor. Que eles entendam que eles é quem são os ofensores. E mesmo assim o Senhor os visita com graça e amor, propondo a reconciliação em Cristo Jesus. Ganha os corações nessa noite. Ganha, Senhor. Livra eles dessas cadeias imaginárias. Desses cativeiros da alma, que muitas vezes nem são reais, mas por rancor, numa tentativa louca de te ofender, se ferem a si mesmos, provocando sua autodestruição, provocando maldição e morte em suas vidas. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que ainda estão apegados à rebeldia, que ainda estão apegados ao seu senso de justiça. E que nessa noite a luz do teu evangelho gere fé e temor nesses corações para a conversão e a reconciliação e a salvação. Faz isso, Senhor. E enquanto adoramos, vai manifestando esse maravilhamento novo, esse de cara novo. Apresenta o derramar da tua glória para os teus filhos nessa noite. Aqueles que ainda não experimentaram, sejam tomados por essa glória em nome de Jesus. E se dobrem diante de ti, como o único e suficiente Senhor e Salvador. Amém. Que maravilhoso amor de Deus. Que a graça do Senhor Jesus, que o consolo do Espírito Santo seja sobre você, sobre sua casa, sobre a igreja de Jesus, reunida nos lares nessa noite, hoje e para sempre. Amém. Nós vamos encerrar a série semana que vem. E eu creio numa manifestação gloriosa, poderosa, na semana que vem nos lares. E eu quero lançar um desafio para as células. Se vocês conseguirem fazer a conexão da célula enquanto assistem o culto, eu quero desafiá-los a pelo Zoom estarem reunidos enquanto o culto acontece. Fazer algo diferente. Sair um pouco dessa zona de conforto. E
depois emendar um tempo de oração junto com a sua célula no sábado à noite. Fica aqui o desafio. O Dani e o Thiago vão montar um esquema e vão mandar direitinho para vocês lá as instruções de como fazer isso essa semana. E as células semana que vem estarão juntas pelo Zoom durante o culto, ou pelo Meet, ou qualquer plataforma de reuniões que vocês tenham usado. Deus te abençoe, meu querido. Amanhã às 9 da manhã já estaremos conectados com a EBD. Se você quer fazer parte, ou pelo direct do Instagram, ou pelas células, o link estará compartilhado. Deus te abençoe. Uma boa noite.